Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação, né? E assim como ontem, quando a gente entrevistou a professora Jéssica, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né, sobre a luta das mulheres e como que as organizações de esquerda, os partidos de esquerda enxergam este tema, né? E hoje a convidada é a Amélia, né? Ela que é vereadora daqui de São José dos Campos, que vai trocar uma palhinha aqui com a gente a respeito desse tema e como que o Partido dos Trabalhadores enxerga essa luta, né? Tudo bem, Amélia? Antes da gente começar, por favor, fala um pouco mais de você, se apresente. Tudo bem, Guilherme? Eu sou Amélia, sou vereadora do Partido dos Trabalhadores, estou no partido desde bastante tempo, sou vereadora desde 88, e na pauta do meu mandato sempre teve um tema das mulheres, isso até por conta da situação mesmo que as mulheres se encontram, e a luta pelo feminismo é uma luta permanente, né? Porque o machismo é uma questão cultural, e a gente sabe, mesmo no socialismo, a questão do feminismo ela é fundamental. Bom, nós trabalhamos bastante essa questão das mulheres, e no meu partido, que é no PT, as mulheres já tiveram muitas vitórias. Hoje, no meu partido, é obrigado a ter a política de cotas, nós temos a Secretaria de Mulheres em São José, e na direção do partido é obrigado a ter mulheres, jovens, negros e mulheres, né? Então, isso é estatutário e isso tem sido um avanço e uma mudança bastante grande. Maravilha, Amélia. Então vamos aí para a primeira pergunta aí do nosso bate-papo, né? Hoje, né, não precisa nem dizer que esse governo aí está complicado, né? No mínimo, né? Sim. E aí eu te pergunto, né? Qual que é o papel que as mulheres cumprem na luta contra o governo do Bolsonaro? Olha, na luta cotidiana, denunciando os preços, a carestia, né, participando dos movimentos sociais, as mulheres foram fundamentais, principalmente as professoras, na luta pela vacina, né? Nós tivemos em São José diversas manifestações, passeatas, carreatas pela vacina, né? Porque, infelizmente, nós temos um presidente genocida, né? E que não lutou pela vacina, muito pelo contrário. E também, além de ser no cotidiano, a nossa luta se dá por situações de denúncia e de orientação e formação. Nós agora estamos já no 21 dias de ativismo contra a violência às mulheres. Em São José, as mulheres de São José do meu partido estão fazendo essa ação. Agora, no dia 25, nós vamos para a Praça Afonso Pena denunciar a situação das mulheres e exigir políticas públicas. Sim, perfeito. Amélia, já que a gente está entrando, né, você está falando bastante aí do seu mandato, eu queria que você fizesse um balanço, né, de como que a Prefeitura de São José dos Campos trata, né, o tema da questão das mulheres, o seu Felício Ramute, né, e como que você enxerga as políticas no âmbito municipal contra a violência, né, às mulheres durante a pandemia. Olha, bom, infelizmente, quando o prefeito assumiu, a primeira coisa que ele fez foi arquivar o processo do Hospital da Mulher. Nós, em São José, temos o ambulatório das mulheres, mas nós tínhamos uma proposta de um hospital com 6 andares, com todos os serviços, não só do ponto de vista da maternidade, mas o atendimento integral à saúde das mulheres, de todas as idades. Então, infelizmente, esse hospital, que era um hospital
inclusive que não daria nenhum custo para a prefeitura, porque o sistema seria o sistema ou é uma PPP, né? Mas, então, como é hoje o hospital regional. O hospital regional aqui, que ele é estadual, ele é nessa mesma... ela é por PPP. E é importante isso para o município, ter essas políticas públicas implantadas. Então, infelizmente, é esse o prefeito que nós tivemos. E nós tivemos também um corte muito grande no início do governo, que foi o corte nas mamografias. Nós fomos para a rua, denunciamos e conseguimos, através de um abaixo-assinado imenso que nós fizemos na semana da campanha do câncer de mama, e conseguimos, inclusive, fazendo a denúncia junto à Defensoria Pública, que a prefeitura fizesse aí um mutirão, inclusive na pandemia, o mutirão das mamografias. Hoje está regular, ainda está demorando, mas já melhorou bastante em função dessas denúncias que nós fizemos na Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública tem um TAC que acompanha todos esses investimentos na área da saúde da mulher em São José dos Campos. Tá certo. Amélia, agora vamos para umas perguntas um pouco mais polêmicas, né? E uma coisa que eu pergunto bastante aqui, né, um pouco, né, a postura do governo Dilma a respeito a algumas alianças que eles fizeram com a direita e hoje a que a gente chama de extrema direita, né, que custou algum direitos, né, das mulheres que o próprio PT defende, né, como a questão da legalização do aborto. Como que você vê essas alianças, né, e qual que é o balanço que vocês do próprio PT têm a respeito disso? Olha, tudo isso são questões que você depende de ter uma maioria no Congresso Nacional. Então, para ser aprovado todas essas questões, você tem que ter uma maioria. Infelizmente, nós não tínhamos maioria no Congresso Nacional. Eu espero que a gente consiga, porque na Argentina, o presidente da Argentina, uma das primeiras medidas que ele fez foi essa questão, mas ele tinha maioria no Congresso Nacional lá na Argentina. Então, aqui nós temos um grande desafio nessas eleições, eleger o presidente Lula, como também eleger uma grande bancada de deputados que defendam essas propostas. Certo. E outra coisa que eu queria te perguntar, né, agora fugindo um pouco aí das polêmicas, assim, né, como que você vê essa questão de eleger mulher? Precisa só eleger qualquer uma que no poder ou precisa ter alguém que tenha compromisso, né, com os trabalhadores? Porque a gente pode citar aqui, por exemplo, o exemplo da Damares Alves, né, que é uma mulher que está longe de defender os interesses das mulheres, né? Claro. Como que você vê essa questão? Eu acho que a política de cotas ela é uma política importante. Os partidos têm que cumprir e acho que a gente tem que exigir que isso seja bem fiscalizado. Essa é uma questão, porque tem verbas hoje que vêm para a campanha de mulheres e isso é desviado. Já foi denunciado, tem sempre e tem que ser fiscalizado. Agora, é importante eleger mulheres comprometidas com uma pauta, né? Porque também eleger mulheres que fazem ou reproduzem o sistema que está aí não nos interessa. Mas que é importante a gente mudar essa relação da representatividade das mulheres, isso sim. Hoje nós não temos 30% de mulheres eleitas. Então, é fundamental que a gente consiga vencer esse preconceito, porque as mulheres não votam em mulheres. Se fosse assim, nós teríamos já, pelo menos, uma mudança nesse processo todo. E você falou uma coisa muito interessante, inclusive estava conversando sobre isso com meu pai, acho que ontem, né? Olha só. E por que você acha que hoje as mulheres não votam nas mulheres?
pelo machismo, né? Desculpa. É um conceito, né? As mulheres também são educadas, elas lutam no bairro para ter creche, lutam no bairro para ter merenda escolar, mas não se vê como uma protagonista da mudança, entendeu? Infelizmente, é um preconceito mesmo, é cultural, é um machismo, é conceitual, e que nós temos que fazer essa mudança no nosso dia a dia. Certo. E você citou aqui no começo, ô Amélia, a respeito, né, né, que nem no socialismo o machismo vai acabar. Na nossa opinião, a gente pode pensar um dia no fim do machismo ou não? Acho que sim, lógico. Nós já tivemos sociedades que as mulheres foram dominantes, né? E na Finlândia, que tem uma representação maior, e mesmo em tribos, mas isso é um processo de mudança cultural bastante grande. Sim. E aqui em São José, né? Como que é na Câmara dos Vereadores aqui de São José É terrível, em relação é a esse terrível. tema? É Então, muito, pode contar aí para gente. é bem difícil. Nós agora, dentro da campanha dos 21 dias de ativismo, dia 6 de dezembro é o dia do Laço Branco. É uma ação que os homens fazem, né, contra a violência às mulheres. Então, esse é um processo muito importante. Nós, inclusive, estamos preparando vídeos de homens que estão na luta, denunciando a violência. Nós temos alguns casos aqui, o pai de uma servidora pública que tem acompanhado todo o processo e quer punição e quer justiça, né? E Rodolfo, ele vai falar no nosso vídeo. Então, nós estamos trabalhando isso, porque é um momento importante. A questão dos 21 dias, que no mundo inteiro é 16 dias de ativismo contra a violência, está dentro de um calendário mundial por conta de uma situação que aconteceu no Canadá, na universidade. Um rapaz foi para dentro da universidade, armado, atirou nas mulheres, gritando: eu odeio feminista, matou várias mulheres e suicidou-se depois. 14 mulheres. E aí foi que os homens, no Canadá, saíram às ruas contra a violência às mulheres. Então, e agora a ONU reconhece como Dia Internacional e chama-se Laço Branco. Então, essa é uma ação positiva da relação dos homens na questão da violência. Sim, mas e a Câmara, né? Como que é ser vereadora no meio de, né? Desculpa falar o termo de dinossauros que estão aí desde antes de eu nascer. Olha, a relação, assim, comigo eu não tenho, agora, nesse momento, não tenho enfrentamento de cerceamento da minha posição como vereadora. Mas eu tive que, nesse processo todo, lutar muito, né? Porque as mulheres têm que demonstrar que são competentes, que podem, que têm direito, entendeu? Não é diferente de outros lugares. Hoje eu posso dizer que eu estou numa situação privilegiada, mas em vários momentos nós percebemos que os ataques na divergência políticas acabam sendo mais acentuada em função de uma visão mesmo machista. Sim, Amélie, você citou aí esse ataque aí no Canadá, coisa que eu não sabia, né? É um absurdo, horrível isso, né? E aí acho que a gente precisaria aqui conversar um pouco, né? Por que essa extrema direita, né? Que hoje, né, tem como figura principal, né, infelizmente o presidente da República. Por que essa extrema direita odeia tanto a luta das mulheres, odeia tanto o feminismo, né, que fica colocando que o feminismo é mimimi, né? Por que você acha que existe isso?
É uma visão de mundo, e não é só no Brasil, né? Infelizmente, a direita, a ultradireita está organizada mundialmente, né? Nós estamos agora na eleição do Chile, infelizmente lá também tem um Bolsonaro no Chile, é um país que já foi dirigido e já teve uma luta muito grande pela democracia. As mulheres estavam na rua agora, há 2 anos atrás, grandes manifestações, e agora, infelizmente, nós estamos vendo aí que a disputa é de dois polos bem diferenciados. Mas não só aqui, no domingo teve uma grande manifestação da ultradireita na França. Então, assim, o que a gente tem que fazer nesse processo todo é discutir muito que mundo nós estamos vivendo e discutir os princípios éticos, né? Inclusive reiterando bastante a questão democrática, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Acho que tem que fazer uma formação muito grande, é um processo de educação mesmo, né? E você falou uma coisa bastante interessante que talvez possa fugir um pouco do nosso tema. E como reverter isso, na sua opinião? Olha, no debate, no cotidiano, as pessoas, nós temos que demonstrar os equívocos, né, que elas estão direcionadas nos fake news das vidas e de uma visão estreita, né? As pessoas às vezes não conseguem nem ter referências políticas das afirmações que fazem, né? Nem do ponto de vista histórico, né? Então acho que é isso que nós temos que fazer, esclarecer e ir mudando essa realidade. Perfeito. E agora voltando aí um pouquinho ao governo Dilma, né, falar sobre o golpe, né, institucional, né, muito se discute, eu vejo muita discussão aí, né, se que a Dilma caiu porque ela era mulher. Você concorda com essa afirmação ou teve alguma coisa a mais do que isso? Eu acho que ela caiu porque eles odiavam o PT e quando conseguiram ter maioria, deram o golpe, né? Eu acho que se fosse qualquer outro que tivesse uma grande maioria, eles fariam, porque nós estamos vendo mesmo agora, com todas as dificuldades que o povo está vivendo, com a fome, com o desemprego, ainda nós temos que lutar muito para mostrar que o nosso projeto é um projeto muito melhor do que esse que está dirigindo esse país. Perfeito. Outra questão que acho que eu sempre discuto aqui, Amélia, é qual que é o papel dos homens, né, em relação a a luta das mulheres. Eu escuto muito termos, principalmente entre os mais jovens, não querendo falar que você é velho, muito pelo contrário, que é o termo, né, do lugar de fala, né? Como que você vê essa discussão, né? E qual que é o papel dos homens nessa luta? Olha, eu acho que o papel dos homens nesse processo todo é de ser parceiro nessa luta cotidiana das mulheres. Nós temos que ter a divisão sexual do trabalho real, né? Não é ter um companheiro, um homem que vai lá de vez em quando lavar louça. Não, acho que nós temos que ter uma mudança do ponto de vista real, né? Que é ter uma preocupação coletiva no seu cotidiano em relação a essa questão, que é a questão da divisão sexual do trabalho, que eu acho isso fundamental no relacionamento. Né? Sim, é outro debate que existe, né, em relação a isso, né? Às vezes assim, eu concordo, né, em boa parte em relação a isso, mas às vezes eu acho que falta um pouco aí pensar por parte do Estado políticas públicas para poder acabar, né, com a segunda jornada de trabalho, né, que é imposta das mulheres, que é dentro de casa. Como que, né, o que a gente pode pensar aí de política pública para isso? Olha, ter restaurantes coletivos, lavanderias coletivas, informatização, né? É fundamental. As mulheres saíram, foi uma revolução quando a gente
quando veio a máquina, os tanquinhos, né? Os tanques de lavar roupa, que não, fazem uns 20 anos, a gente fez muita proposta das lavanderias coletivas. Hoje não é mais necessário, mas a máquina de lavar louça, ela é fundamental, né? Em qualquer outro país, tanto nos Estados Unidos, na Europa, você aluga uma casa, já tem uma máquina de lavar louça. No Brasil, você tem que convencer as mulheres de que é importante para ela ou né, no cotidiano, porque não é todos os homens que estão ali usou suar, fez o almoço, ele vai lá e lava a louça, né? Então, sempre sobra, infelizmente, para as mulheres. Então, eu acho assim, que também a tecnologia ela veio para ajudar e amenizar essa situação, uma vez que nós temos que ter o direito ao lazer, né? Então, eu acho que, na medida em que essa mudança cultural não existe, e como está tendo um processo muito grande de informatização, eu não digo só a máquina de lavar louça, não, os robozinhos para varrer a casa, tinha que fazer um investimento para você não precisar passar roupa. Então, uma série de tecnologia tem que vir para ajudar as mulheres no cotidiano. Perfeito, né? E outra coisa que acho que eu também converso aqui, né, é a respeito, né, de como que tratar, né, o machismo dentro da própria esquerda, né? Porque a gente, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, ou 100% das vezes, a gente não está imune, né? A essa cultura, como que você fala, essa ideologia machista, e como que os partidos podem enfrentar esse tema? Denunciando quando batem, agridem e quando não rompem, né? Tem que denunciar. É duro. No sindicato, quando eu estava na segunda diretoria, nós tínhamos um líder da GM que chamava Gaspar. O pessoal chamava ele como Lula do Vale. Ele agrediu uma funcionária que era namorada dele e nós denunciamos ele. Então, tem que ter coragem. As diretoras, as companheiras, que são minorias nos sindicatos, na grande maioria, têm que ter força para denunciar, porque na medida em que você denuncia, você corrige. O outro olha e percebe que ele tem que mudar, porque ele pode ficar fora da próxima diretoria se ele cometeu atos graves e que, infelizmente, a gente sabe que isso existe muito. Aliás, muitos ficam na diretoria, luta na fábrica, e lá em casa, quem cuida da família é a mulher, né? E, além do mais, com um problema seríssimo, né? Porque volta para casa e não divide, não socializa todas as mudanças que, uma vez que você está no sindicato, você consegue, inclusive, ter uma outra visão de mundo, né? Mas lá em casa está a companheira dele, cuidando dos filhos, lavando roupa, né? Levando o menino para a creche, para a escola, e ele lá no sindicato, no mundo real de luta. Então, acho que nós temos que fazer esse combate cotidiano e denunciando quando precisa e sendo solidária com todas as mulheres, daquelas que são de esquerda ou aquelas que têm companheiros que os maridos estão ali na luta cotidiana. Também com essas mulheres, elas são vítimas do machismo e da esquerda. E, ô Amélia, você falou que foi diretora, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e que acho que foi no momento, que eu quero que ainda mais que era mais reforçado como um espaço masculino, né? Que quase não tinha, se eu não me engano, se me corrija, diretoras mulheres naquela época. Como que foi essa experiência naquele momento, né? Como que você lidou? Olha, eu tive muita sorte. Eu fui diretora quando eu tomei posse. Mais de 10 fábricas estavam ocupadas. Então, a minha fábrica estava em greve, porque a posse do sindicato era em fevereiro, dia 24 de fevereiro, por aí, e as nossas categorias, a nossa campanha salarial era no início do ano. Agora mudou tudo isso,
e a minha fábrica, a GM, a Embraer, todas paradas. Bom, eu, como logo no início da diretoria eu fui demitida, aí eu fiquei no sindicato e cuidei, montei o departamento de saúde do trabalhador. Então, foi muito interessante. O sindicato, nesse aspecto, eu sempre tive um reconhecimento e um trabalho que eu consegui implementar. Então, eu não tinha, a gente era minoria, mas tinha um espaço garantido de trabalho, até porque a categoria sempre... Minha fábrica era uma fábrica de mulheres, naquela época tinha muitas fábricas com mulheres, a Ericsson tinha mulheres, tinha a Panasonic, tinha a própria Philips, 50% eram mulheres, então nós tínhamos uma base com uma organização bastante grande de mulheres. E daquele momento, né, e para hoje, né, nos sindicatos, o que que você enxerga de mudança? Melhorou, piorou, na sua opinião? Olha, era diferente, né? Porque nós estávamos no momento da nova república. A gente passou pelas diretas já, né? Pela elaboração da Constituição. Na Constituição, nós conseguimos vitórias para as mulheres, muito importante. A Constituição, antes da Constituição de 88, a folga dos homens para o registro dos filhos era de um dia. Então, nascia uma criança, o pai tinha o direito para registrar. Olha como era a figura do homem, né? O macho, né? Que vai e dá o nome. Nós colocamos que era necessário, primeiro, aumentar a licença paternidade. E aí nós conseguimos que a licença paternidade fosse 5 dias. Então, toda vez que hoje está na Constituição 5 dias. Isso foi uma grande mudança, porque também a relação do homem com o filho é diferente. Infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos partos são cesarianas. E é necessário que, nesse momento tão importante da vida das mulheres, que ela tenha um companheiro. Então, foi por isso que nós lutamos muito para que, em vez de ser um dia, fosse 5 dias. Essa, para mim, foi uma revolução e um debate muito importante no enfrentamento do capital e com os homens mesmo, né? Para discutir o conceito de maternidade e paternidade, o papel do homem na relação com os filhos. Porque a relação com os filhos não é papel das mulheres, é do casal. E não sendo, e aliás, elas, quando não podem, devem, e é um direito do abrir mão dessa questão e passar para o pai. E eu acho que a Constituição abriu esse debate. Certo. Amélia, eu escuto muito, né? Eu lembro quando, na época que eu cheguei a cursar um pouco, né, direito, eu lembro que tinha uma colega, uma amiga minha, que falava que não era feminista porque ela achava que feminismo, né, era a partir do princípio de odiar homens, né? Como que você enxerga essa visão que muitas das vezes pode ser até senso comum? Tem uma deturpação da questão do feminismo, né? Mas eu acho importante, porque a luta por direito, ela não a luta do feminismo não é só pela igualdade, é só para denunciar a violência. A luta do feminismo é para mudar essa realidade, é impor essa mudança cultural. Então, nesse aspecto, eu acho que, e culturalmente, quando eles falam das feministas, eles lembram da década de 70, né, quando se tirou o sutiã, foi para a praça pública e tudo mais. Mas esse processo já foi lá atrás, né? E, aliás, naquele processo não só de discutir as mudanças do ponto de vista que eu sou dona do meu corpo, foi um momento de revolução, porque foi um momento da pílula, né? Então, acho que tudo isso marcou muito um processo de mudança na sociedade das mulheres feministas, né? Eu lembro sempre, quando tem aquele cartaz pela luta contra a ditadura, as mulheres na frente, algumas atrizes, todas feministas, né? Eva Vilma, várias, Dina Sfar,
que eram mulheres feministas, são até hoje, mas na frente na luta contra a ditadura. Eu acho que isso marca muito um pouco a história das mulheres, e porque nós temos que, junto com os homens, lutar, mas mais do que isso, conquistar uma mudança real de país e de mundo, né? Amélia, quando você estava falando aqui, eu estava meio que, né, não estou prestando atenção na conversa, mas eu acabei de pensar num negócio aqui que eu queria socializar, né, contigo, e eu queria que você comentasse, né. No primeiro dia, né, de quando o Bolsonaro aí assumiu a posse, né, eu escutei muito, né, de alguns defensores do Bolsonaro, que agora que a mulher está representada porque, né, a Michelle, quer dizer, a Michelle, é, ela tá, né, ela falava, traduzia a linguagem de surdo e mudo enquanto, né, o delinquente fazia o seu discurso. Eu queria que você comentasse isso, porque parece que reduz o papel da mulher no segundo, para o segundo plano. Para mim, isso é sempre uma falsa discussão do conceito de família do Bolsonaro. Porque se você pensar do ponto de vista que ele é religioso, e aquele conceito religioso é de um casamento e uma única mulher, né? O Bolsonaro já está em 3, 4 casamentos, não é isso? Então, sempre com aquela visão, inclusive, de trocar por, né, o homem de 50 troca por duas de 25, né? É a cara do presidente, né? Desse que troca mulher por jovem, e submissa com essa cara de estar a meu serviço. Mas eu acho que a sociedade brasileira andou para frente, né? Nós tivemos muitas mudanças importantes, mesmo no governo Bolsonaro, e agora, por exemplo, a lei da denúncia do estupro, como chama Mariana Ferrer, que foi agora promulgada. Tem várias outras conquistas que são conquista da luta das mulheres em denunciar e ter um deputado, uma deputada, ter maioria no Congresso e fazer valer. Então, acho que o importante é que nós, nesse aspecto, nós avançamos, né? Nós não retrocedemos em nenhum momento. Nós não tivemos derrota, até porque as mulheres foram muito para a rua, né? Nesse processo todo. Sim, agora mudando um pouco de assunto, né? Durante 4 anos, né, houve uma quebra aí de gestões aí do PSDB, onde, né, que tivemos uma prefeitura do PT, que é do Carlinhos, né? Qual que é o seu balanço, sua avaliação em relação às políticas públicas para as mulheres na época da gestão do Carlinhos? Olha, nós colocamos a Secretaria de Mulheres, a Lei Maria da Penha, que foi colocada no governo do Lula, que é uma lei referência para o mundo inteiro, a ONU, inclusive, divulga essa lei, porque não é uma lei que só fala da violência à mulher, ela faz o conceito de violência, e a violência psicológica, todos os conceitos. E também, dentro da lei, que é uma lei extensa, ela tem toda uma proposta de prevenção, né? Ela tem um olhar para os homens, ela garante estabilidade no emprego. As mulheres que sofrem violência e trabalham numa fábrica, o sindicato pode lutar para ela não ser demitida, provar isso judicialmente. Então, assim, a Lei Maria da Penha também, dentro dela, tem a vara especial em defesa das mulheres. E no governo do Carlinhos, nós conseguimos trazer a vara especial para São José dos Campos. Isso é muito importante, porque as mulheres quando vão fazer o depoimento, é necessário ter ali uma equipe multidisciplinar para que ela seja acolhida, que ela tenha psicólogo. Ainda nós não temos a equipe multidisciplinar no Fórum de São José, mas está em aberto, e é uma luta para que os fóruns
também façam contratações desses técnicos, né, com esse perfil de assistência social, psicólogo, para ter esse olhar para as mulheres. E no governo do Carlinhos isso foi implementado. No governo do Carlinhos nós conseguimos implementar o ambulatório das mulheres, e no ambulatório das mulheres o exame de mama era feito num dia e no mesmo dia pegava o exame. Se você fizesse o exame e desse algum problema, imediatamente você já fazia o outro exame de punção, porque é uma agonia muito grande quando as mulheres ficam esperando o exame de mama e sabendo que deu problema, entendeu? Espera 1 mês, 2 meses, né? Tanto é que hoje tem legislação que diz que em 2 meses você tem que entrar no tratamento. É um direito que a mulher que tem um problema do câncer para fazer, ela pode lutar por isso. E no governo, no mandato do Carlinhos, isso nós conseguimos mudar, e dentro desse espaço do ambulatório também tinha um espaço para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós fizemos um acolhimento, né, um espaço ali para que ela tivesse um lugar preservado, reservado para ser atendida. Na Delegacia da Mulher, nós tínhamos lá uma equipe que atendia de suporte à delegacia. A delegacia do Estado, e tinha uma equipe lá. Hoje, infelizmente, é uma tristeza. As mulheres vão fazer nós temos uma luta pela delegacia 24 horas, né? Porque o final de semana, infelizmente, com a bebida, a justificativa dos homens para agredir, bebem, vão lá e agridem, né? Então, assim, na segunda-feira, se você for à delegacia da mulher, as mulheres ficam lá 6 horas para fazer um depoimento, entendeu? Então, é muito constrangedor para depois ainda ir para o IML. Então, nós queremos, na nossa época, as mulheres ainda não tinha a delegacia 24 horas, mas ela tinha um acolhimento psicológico, uma equipe multidisciplinar, que quem fazia esse serviço era o SOS Mulher. A prefeitura do PSDB foi lá e fechou o SOS Mulher. É complicado. Amélia, você falou aí um pouquinho a situação das trabalhadoras aí, principalmente aquelas que sofrem, né, violência, né, em relação violência, né? Eu queria que você falasse um pouco aí como que está a situação dessas trabalhadoras hoje, né? O que elas têm de direito, né? Olha, falando das trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas, elas têm hoje, com o governo Dória, elas estão em defasagem muito grande, porque houve uma mudança na legislação e as trabalhadoras domésticas têm hoje um salário mínimo estadual. E há 2 anos, desde a pandemia, que o governo Dória não vota nenhuma legislação com o salário das domésticas. O Rio de Janeiro, Curitiba, todos esses estados votaram legislações, e o salário mínimo das domésticas nesses estados está muito diferenciado em relação a São Paulo. Então, hoje, as trabalhadoras domésticas, elas estão assim, numa situação bem assim, aquém do que deveria, em função que o salário mínimo brasileiro, infelizmente, com o governo Bolsonaro, está estagnado, né? No governo Lula, quando ele assumiu, era R$300 e ele aumentou o salário mínimo, né? Fez uma mudança muito grande, e, infelizmente, já no governo Bolsonaro está aí, congelado o salário mínimo. E, além disso, nós tivemos muitas demissões de mulheres na pandemia, infelizmente, das trabalhadoras domésticas. Mas o que eu gostaria de reiterar é que o salário mínimo das domésticas está aquém, e o salário mínimo estadual não teve aumento no governo Dória. É muito interessante isso que você fala, Amélia, né? Muitas das vezes eu estou acompanhando, principalmente se aprofundou bastante, né, com a pandemia,
que o Dória tenta se colocar como um diferente, do Bolsonaro, né? Como se fosse uma coisa, né? O Bolsonaro é o loucão e o Dória é o cara, né, da civilização. Esse tipo de atitude mostra que o Dória e o Bolsonaro têm muito mais semelhanças do que diferenças, na sua opinião? Não, só do Dória ter apoiado o Bolsonaro responde qualquer situação, né? Ele ajudou a eleger o Bolsonaro, né, no segundo turno, fazendo campanha e apoiando, aliás, desde o início. Então, agora, foi importante a atitude de ter a vacina? Isso sim. Nós temos que reconhecer que foi um gesto e uma ação propositiva e fundamental para que nós salvássemos vidas, né? Infelizmente, com esse genocida, que até agora nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas que não estão vacinadas porque segue a linha desse presidente, né? É isso que, agora fugindo um pouco aí do assunto, é isso que me preocupa, né? Porque se a gente ficar em números igual da Europa, o que está acontecendo na Europa hoje pode acontecer aqui também, né? Sim, sim, infelizmente. É, Infelizmente. É é, porque você tem que ter, e nós temos hoje pelo SUS, e o Brasil tem um sistema de UBSs, de todo, ter 80% da população ser vacinada, né? Não tem problema nenhum, temos vacina agora. Mas, infelizmente, as pessoas não estão indo, né? só fugindo um pouco do assunto, você acha que, né, por conta disso, a gente pode ter um cenário parecido que nós estamos tendo na Europa? Eu espero que não. Eu não quero viver aqui fazendo suposições, né? A gente lutou muito pela vacina, a gente lutou muito para que as pessoas tomassem todos os cuidados. Eu acho que hoje a, nós estamos vendo aí que os hospitais estão esvaziados muito em função da vacina. Então, a vacina é importante e é importante agora tomar a terceira dose, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar e divulgar, fiscalizar, entendeu? Quem não tomou vacina Cobrar também? e cobrar das pessoas, porque elas podem colocar em risco a vida de outros, né? Porque na medida em que eles não tomam vacina, mesmo você que vacinou, você pode pegar a doença, né? É. Então, eu estou com um caso aqui no meu gabinete de uma pessoa vacinada, né? Mas que, infelizmente, está com Covid. E vocês realizaram testes aí para ver Sim, se sim, fizemos. tá Está tudo bem? tá tudo dentro dos conformes. Então, bom, isso é bom, né? Pelo menos isso. Uhum. Bélia, né? Outra questão que a gente tem que discutir aí, tá legal o papo, porque dá para conversar bastante sobre vários temas, é a questão do assédio do transporte público, né? Porque eu não lembro que ano que foi, eu lembro que vi uma denúncia bastante séria, Manifestações, né? Uhum. bastante séria, acho que gerou manifestações, né, naquela Gerou, época, gerou. de, Gerou de manifestações e também já gerou ações de mulheres que, quando são assediadas, faz o motorista ir para a delegacia. Isso é muito importante, né? Porque, conversando aqui com o delegado da rua Humaitá, ele falou assim, olha, já teve 2 ônibus que pararam aqui porque o motorista foi solidário. Então, isso são atitudes importantíssimas dos homens trabalhadores solidários às mulheres, porque ele foi lá com o ônibus, parou na delegacia e o cara teve que responder. Então, essa questão é uma questão importante. Agora, o ônibus lotado é sempre um pretexto, né, para os machões, né? Então, por isso, nós já pedimos que as câmaras que tem dentro do ônibus ela não seja voltada só para o cobrador e para o motorista, que tenha câmaras nas empresas que também tenham uma visão daqueles que assediam. Porque nós estivemos lá na Delegacia da Mulher e, infelizmente, nós vimos que as câmaras não estão
para a questão do assédio, eles só estão para a questão econômica. Sim, e o sindicato, né, dos cobradores, né, do nosso amigo aqui, o Zé Carlos, né? É, Qual que é a orientação? Você, né, embora não seja, né, que não seja muito da sua alçada, né, qual que é a orientação, né, que o sindicato tem sobre isso? o sindicato sempre teve na luta das mulheres, do 8 de março. A rodoviária velha sempre é um espaço para a gente fazer manifestações. Quando o assassinato da Marielle, nós fizemos as manifestações no mesmo dia na rodoviária. Então, assim, é uma forma também de conscientizar os motoristas e cobradores de que a questão solidária é fundamental. Tudo isso são mudanças, né? A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, tem um departamento de mulheres que é muito interessante. E na categoria dos motoristas, nós temos muitas cobradoras porretas. Sim, e na CUT, né, como que está essa questão, né, de líderes sindicais, né, entre homens e mulheres? Olha, eu sei que é uma luta cotidiana. Quando você diz dos sindicatos, da pauta feminista, Não, da tem Central Sindical. Central a Central Sindical. Sindical, tem a pauta feminista. As mulheres da CUT estão na campanha dos 21 dias, que é importantíssima, que vai até o dia 10 de dezembro. Vai ter ações no dia da AIDS, que é o dia 1º, né? Infelizmente, a AIDS é uma realidade, né? Porque as pessoas não se cuidam, transam sem camisinha, né? E é um problema aqui no Brasil, e em São José nós estamos com números altos de pessoas contaminadas. Então, dentro do calendário dos 21 dias, nós vamos agora, no dia 25, denunciar a questão da violência à mulher. No dia 6 é o dia do laço branco, são as ações dos homens solidários às mulheres contra a violência. E dia 1º de dezembro é o Dia Mundial contra a AIDS. E dia 10 é o Dia dos Direitos Humanos, né? E eu vou aproveitar para encerrar, vou para a sessão de Câmara agora, dizer para vocês que esse calendário é um calendário de homens e mulheres na luta por uma sociedade mais justa. Então, só para a gente fazer o encerramento tradicional, para não ficar muito, né, para não ficar muito diferente do normal, então, já que você tem compromisso agora, né, então quero primeiramente aí agradecer a Amélia, né, gostei bastante aí do nosso papo, foi bem legal, foi bastante produtivo, deu para perguntar bastante coisas, e passo aí a bola para ela fazer as considerações finais, né, da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito esse espaço, dizer que a luta das mulheres por uma sociedade de igual é uma luta cotidiana, importantíssimos a gente ter homens solidários, né? Eu acho assim, esse espaço para a gente discutir, inclusive, as contradições do dia a dia, né? Da relação homens e mulheres, militantes e feministas e companheiros, né? Mas que essas contradições é que vão fazendo com que a gente amadureça e consiga viver melhor, né? Um outro mundo é possível, né? E acho que é construindo no dia a dia, construindo filhos, né? Com uma visão, inclusive, mais igualitária e mais humana. Então, acho que é Obrigada. Isso aí. Mais uma vez agradecendo a Amélia, agradecendo também a você que nos acompanhou até este momento, né? Peço aí para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem, né? Curta outros vídeos do canal, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente no Instagram, né? E também acompanha o nosso blog do Mesa de Debates, que tem bastante coisa interessante. Então, acho que é isso aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação, que tem bastante coisa boa vindo por aí. Então, até a próxima. Fui!